Boa tarde. Nós vamos falar um pouco sobre a meta 3 da segurança do paciente, que se trata da segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Qual o objetivo dessa meta? É desenvolver e implementar estratégias e mecanismos que vão promover a segurança do paciente e também dos profissionais que estão envolvidos nesse processo. Para a gente garantir essa segurança, a gente começa primeiro com a prescrição. E antes mesmo da prescrição, a gente tem que fazer uma seleção e uma padronização dos medicamentos que são disponibilizados na instituição. E essa seleção é feita pela Comissão de Farmácia Terapêutica e ela é feita com base no perfil epidemiológico dos pacientes da instituição. E, então, ela tem que ser capaz de abarcar todas as doenças desses pacientes que são internados aqui no hospital. E a gente pode tanto padronizar quanto despadronizar. Quanto à prescrição, a gente tem algumas informações que são obrigatórias nela. Aqui não é tanto um problema, porque a prescrição ela é eletrônica e sai de forma automática, né? Mas para vocês saberem, a gente precisa de 2 identificadores do paciente, um com o nome completo e a data de nascimento. A gente precisa da identificação do prescritor, da data da vigência dessa prescrição. A gente precisa informar o medicamento, a dose, a via, a frequência, a velocidade de difusão, caso seja necessário, o horário de início e, se for um medicamento que está, se necessário, ao critério médico, ele precisa estar justificado. Uma atenção maior a gente tem que ter com os medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos, porque qualquer desses medicamentos, eles implicam numa reação mais grave aos pacientes. Inclusive, nós temos uma padronização aqui no hospital que está disponível para consulta. Esse aqui é o exemplo de uma prescrição, que você já conhece, onde a gente tem aqui o metronidazol, tem a dose dele, a posologia, a via de administração. Aqui em cima na espirona, a gente consegue ver que ele está a critério médico, então, assim, ele é para ser feito sem febre ou dor. No esquema de soro, tem aqui a velocidade de infusão desse paciente, e ele na saída tem os itens mínimos que essa prescrição deve conter. Uma forma de garantir a segurança da prescrição são verificar as alergias dos pacientes, né? Então, se um paciente relatou que tem alguma alergia, ele não está descrito no TASI, não está aparecendo no alerta, então a gente tem que cadastrar tanto no alerta quanto no histórico do paciente, de saúde do paciente, para que o TASI trave esse medicamento na hora de prescrever. É feito aqui pelo histórico de saúde, onde você pode cadastrar, como também retirar uma alergia desse paciente. Aqui na instituição, nós temos 3 tipos de prescrição. Os medicamentos precisam como agora, que são tidos como urgência e não precisam ser liberados pela farmácia. A prescrição de lote de horário, são aqueles que vêm separados pelos turnos, né, que a farmácia entrega. E a prescrição verbal, que é restrita a situações de urgência, emergência ou contingência, e que elas devem ser registradas no ato da dispensação através do cartão de emergência. Como deveria acontecer essa prescrição verbal? O médico tem que te falar detalhadamente qual que é a dose, o medicamento, a via de administração. Você vai na farmácia com o cartão de emergência, repete isso para o técnico de farmácia. Ele deveria repetir novamente para ver se vocês estão falando exatamente os mesmos itens. Antes de aplicar de administrar o medicamento, você tem que conferir novamente e só depois administrar. O médico, posteriormente, vai fazer a prescrição, você leva ela na farmácia para que o técnico de farmácia consiga vincular a conta do paciente e só assim ele libera novamente o cartão de emergência. Essa aqui é um exemplo de uma prescrição como agora, que você já conhece. Aqui é a prescrição de lote de horário. E aqui é o cartão de emergência. A gente tem algumas barreiras para evitar os erros de prescrição. Uma delas, que eu já citei, é o alerta de alergia medicamentosa e adicionar ele no histórico de saúde do paciente. Alguns alertas sobre posologia e condições de uso que aparecem para os médicos na hora de prescrever. O cadastro de diluição padrão no sistema TASI, que é feito pela farmácia, e a análise de pressões pela farmácia clínica. A farmácia clínica do hospital, farmacêutico hospitalar, que fica aqui 24 horas, ele analisa todas as prescrições do hospital, exceto as tidas como agora e as do pronto atendimento, porque a gente entende que é uma urgência e não tem um tempo hábil para que esse farmacêutico libere essa prescrição. Aqui é um exemplo do alerta que aparece para os médicos. Aqui é a gestão da prescrição pela farmácia clínica, a gente consegue ver tudo que está descrito na prescrição. E a gente observa que os erros mais comuns de prescrição incluem superdosagem ou subdosagem, alergia ao medicamento prescrito,
posologia ou intervalo incorreto e duplicidade de medicamentos com a mesma finalidade terapêutica. Aqui é um exemplo, a oxacilina, que é um antibiótico. Ele é uma pressão de paciente adulto e ele está prescrito para ser feito de 3 em 3 horas, quando na realidade ele deveria ser feito de 4 em 4 horas. E é um exemplo bem comum cotidiano, erro de posologia. E para que a gente garanta o processo de uma prescrição segura, a gente precisa também garantir o processo de armazenamento seguro desses medicamentos. Por isso, na farmácia, a gente dispõe de ordem alfabética ou por forma farmacêutica dos medicamentos, e a gente tem também uma rotulagem diferencial desses medicamentos. Como vocês podem ver aí, quando o medicamento é refrigerado, ele vai com essa etiqueta azul, controlado com a etiqueta amarela e alta vigilância com essa etiqueta vermelha. A gente também dispõe nas farmácias de espaços, né, para o armazenamento correto desses medicamentos. Por exemplo, esses de alta vigilância são armazenados com essas etiquetas vermelhas. Os controlados também ficam armazenados separadamente dentro de um armário, né? Somente o farmacêutico tem acesso à chave. E esses são os espaços dos medicamentos refrigerados, que ficam armazenados dentro de um frigobar nas farmácias. E a gente precisa também garantir a segurança no processo de dispensação, e para isso a gente dispõe de rastreabilidade por código de barras e o registro e conferência da descrição do produto antes da dispensação. Então, por exemplo, esse medicamento aí na tela, todos os medicamentos que vocês recebem, eles vêm com a etiqueta informando o nome do medicamento, o lote, a validade, a sequência, né, do lote desse medicamento, e também a gente consegue ver quem foi que imprimiu a etiqueta para que a gente garanta o processo de rastreabilidade muito maior. A gente também tem a segurança no processo de dispensação, que é uma barreira no sistema, por exemplo, essa daí de medicamento vencido. Então, se a gente tenta bipar um medicamento vencido, o sistema já emite um alerta e a gente barra esse erro, né, para que não seja dispensado o medicamento vencido. A gente tem também a tentativa de dispensação de um medicamento no lugar do outro, que às vezes na correria do dia a dia a gente pega um medicamento que pode ser muito parecido com o que está prescrito, mas no momento que o técnico de farmácia vai bipar esse medicamento, o sistema não deixa ele gerar essa prescrição. Por isso a importância, né, do técnico de farmácia sempre bipar o medicamento ou qualquer material antes de dispensar para vocês, porque é uma barreira de segurança. E nós temos os 13 certos da administração segura, né, que é o que a enfermagem mais tem contato aí, enfermagem paciente, que é a prescrição certa para o paciente certo, medicamento certo, validade, forma e apresentação certa, dose certa, compatibilidade e orientação certa para aquele paciente, via de administração certa, hora certa, tempo de administração certo, ação certa para com aquele medicamento e o paciente, e registro certo de administração. Nós temos uma plataforma, né, institucional, que é o EPA, e lá a gente consegue comunicar os tipos de incidentes, como erros de prescrição, erros de dispensação, erros de administração e até mesmo reações adversas. E é isso. Esse foi o treinamento, né, sobre a Meta 3. A gente agradece pela atenção de todos. Muito obrigada.